tudo bom? Vocês podem sentar um pouquinho mais para frente? Quem está aí no fundo? A gente não morde, não. Ocupem esses primeiros bancos aqui. Vai ser bem interativo, então, para a gente conseguir ouvir bem todo mundo. Sei que vocês têm medo dos bancos da frente, né? Sempre fica vazio em tudo que a gente faz. Ótimo. Primeiro, eu queria agradecer vocês que estão aqui e queria elogiar vocês por vocês estarem aqui, né? Dar os parabéns porque vocês estão aqui dispostos a aprender, né? A melhorar, a adquirir conhecimento. E isso é muito bom, né? E é algo que muitas vezes as pessoas não consideram, né? Como prioridade, como importante. Então, estou muito feliz por vocês que estão aqui. Queria elogiar vocês. Né? Às vezes você está aqui porque o seu ministério é a voz, né? O seu ministério aqui na igreja. Às vezes você canta ou você usa a sua voz para pregar. Então, a sua voz é o seu ministério aqui. E aí você está aqui para aprender a usar melhor a sua voz para a honra e glória de Deus, não é? Mas às vezes você também está aqui, mas você não usa a sua voz aqui na igreja, né? No ministério. Às vezes você está aqui porque você é professor, ou você é vendedor e usa sua voz para falar com as pessoas, né? Usa sua voz no dia a dia, e você está aqui para aprender a usar ela melhor, talvez. Mas se você está aqui por isso, você também vai aprender a usar a sua voz para a honra e glória de Deus, né? A palavra fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a honra e glória de Deus, não é? Então você está aqui para aprender a glorificar o Senhor com a sua voz, né? Então, quando você for falar com as pessoas, você vai levar uma palavra de esperança, uma palavra de amor, de encorajamento, às vezes uma palavra de fé, né? Quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas, a palavra fala que a fé vem pelo... E se tem alguém ouvindo, é porque tem alguém falando, não é? Então, que a gente possa aprender a usar a nossa voz, né, para a honra e glória do Senhor, tá? Eu vou chamar aqui a nossa fono, a nossa querida Yasmin. É uma menina maravilhosa, gente. Tá com a mídia lá atrás com a gente, né? A nossa Media Girl. Cara, fica até sentida assim. A única fêmea, além de mim, na mídia. Muito bom ter ela com a gente, ela é maravilhosa. Muito disposta, muito dedicada. Tudo que faz, faz com excelência. É uma menina ótima, gente. Antes de começar, eu vou orar aqui por esse momento, vou orar por ela, tá? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia que estamos aqui. Agradecemos por essa oportunidade de aprender, oportunidade de crescer. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui disposta, né, a adquirir conhecimento, a melhorar, né, aquilo que faz para a honra e glória do Senhor. Em especial, Senhor, peço pela vida da Yasmin. Agradeço, Senhor, pela vida dela, pela disposição dela de estar aqui para transmitir o seu conhecimento, para falar de algo tão importante. E peço que o Senhor esteja cuidando, esteja abençoando a vida dela, esteja cuidando dela no trabalho, aquilo que ela faz, Senhor, ali com as crianças. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe, que ela seja bênção onde ela estiver, que ela seja usada pelo Senhor. E mais uma vez, Pai, agradeço pela vida dela, ela tem sido bênção aqui nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Bom, boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo de vocês terem reservado esse tempinho para vir aqui me ouvir, para a gente aprender um pouquinho juntos. Eu pensei em fazer uma coisa bem dinâmica, então podem participar, fazer comentários.
Se tiverem dúvidas, podem levantar a mão. Talvez eu peço para vocês esperarem um pouquinho só para eu terminar a minha linha de raciocínio, mas fiquem à vontade para participar. Eu agradeço a Maria, ao Band, que ajudaram a organizar tudo, para que a gente pudesse estar aqui hoje. O convite para eu estar aqui surgiu, na verdade, ano passado. O William, que conversou comigo inicialmente, ele veio falar comigo em um culto de jovens. No começo do culto, quando ele já estava aqui na frente, ele falou: Yasmin, no final eu quero falar com você. Aí eu já fiquei o culto inteiro, meu Deus. Por que ele quer falar comigo? E surgiu o convite. Eu tinha acabado de me formar, então eu já fiquei super animada. Essa aula, na verdade, está pronta há 1 ano, desde que ele falou comigo. E eu acabei fazendo algumas atualizações para estar aqui hoje, mas já faz um tempinho que ela está pronta. E aí a Maria veio conversar comigo para a gente estar fazendo ela agora. Acabou demorando um pouquinho para mim, mas a gente sabe que é tudo no tempo de Deus, né? E eu sou grata a Ele por estar aqui hoje. Pode passar. Então, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, então, eu sou a Yasmin, sou fonoaudióloga, formada pela PUC. Eu me formei ano passado, em junho, então eu estou 1 ano já como profissional. Vou contar um pouquinho da minha história na fono. Desde sempre eu gostei muito da área da saúde e sempre gostei muito de criança. Então eu sabia que eu ia para a área da saúde trabalhar com criança. Eu já pensei em fazer fisioterapia, fiquei muito tempo pensando em fazer medicina. Tanto que no 3º ano, todos os vestibulares que eu me inscrevi, eu coloquei medicina como primeira opção. E não passei. Então, em 2020, eu comecei a fazer cursinho. Não tinha desistido ainda. A gente sabe que pode levar um tempinho, né? Que é um curso bastante concorrido. Mas eu já não sentia tanto que era isso que eu queria para a minha vida. Continuei estudando, me inscrevi de novo, mas eu já não sentia da mesma forma. E uma amiga minha, que ela fez farmácia na PUC também, ela veio falar comigo. Yasmin, por que você não dá uma olhada em fono? Porque ela não veio falar de farmácia para mim, porque ela sabia que eu nunca gostei de química, então não tinha chance. E ela veio falar para mim da fono, eu fui procurar isso em abril. Fui, pesquisei um pouquinho e falei, nossa, tem um trabalho bem legal, trabalha muito com criança, que era o que eu pensava para a minha vida. E em junho eu apliquei minha nota do 3º ano ainda do Enem no ProUni, e em julho saiu o resultado que eu tinha ganhado a bolsa 100% integral na PUC. E foi por aí. Em agosto eu já entrei na faculdade, então em coisa de 4 meses eu decidi o que eu fiquei 3 anos quebrando a cabeça no ensino médio. Estou aqui até hoje, 5 anos já nesse mundo fonoaudiológico. Sou muito grata por essa profissão, ela me faz muito feliz. Atualmente eu trabalho em uma clínica, atendo crianças, a maioria com TEA. Tem alguns casos que é só trocas na fala, atraso de fala, mas a maioria é TEA. Então, 1 ano nessa área, gosto bastante. Pensando já nessa questão da voz, que eu vim falar com vocês hoje, durante a graduação eu fiz teatro e participei do coral na faculdade, que na PUC eles têm um projeto bem legal de cultura e arte para incentivar, até como uma forma de distrair a gente desse meio acadêmico que é tão conturbado. E fiz 3 anos dos 2, apenas para apresentar um pouquinho da minha experiência nessa área. Aqui na Boas Novas, eu e minha família estamos desde abril do ano passado. E no primeiro culto que a gente veio foi no culto especial de Páscoa. E já teve o teatro de Páscoa. Eu lembro até de comentar com a minha mãe que se a gente ficasse aqui, eu queria participar do teatro, porque era uma coisa que eu já gostava. E dito e feito, esse ano eu vou participar do teatro de Natal. E eu aproveito para abrir o convite para vocês, que nós vamos ter o especial de Natal, dia 14 de dezembro, às 7 horas. Estão todos muito convidados. Tem uma programação bem legal, vai ter o teatro, a apresentação das crianças. Então, sejam muito bem-vindos. Atualmente, como a Maria falou, eu estou no Ministério de Mídia. Então, eu fico ali no projetor, às vezes vocês podem me encontrar lá. Cuidando dessas músicas, os slides do pastor.
então eu fico ali no fundo. E estou no teatro também, como eu já falei. Antes de passar para o próximo slide, eu queria saber de vocês. Quando a gente fala em fonoaudiologia, se alguém parasse e perguntasse para vocês, o que a fono faz? O que vocês diriam? E não... Trabalha com a voz. Não tem resposta errada, eu quero ouvir de vocês o que vocês sabem sobre a fono. Uhum. Ao som, a falar, né, a diminuir aquela troca da escrita, principalmente, né, porque ele falava, e aí ele começou a passar para a escrita. Aí a escola me chamou. Tá. A escola me chamou porque, como ele falava e passou para a escrita, então ela me indicou para uma fono. Então ele fez 2 anos de fono e foi muito, muito eficiente. É isso que eu entendo de fono, né? Mas alguém? Pode falar, gente. Para ser uma coisa bem dinâmica, não ficar só eu falando aqui. Certo? Então tá bom. Pode passar para a próxima. Então, a fono, ela surgiu mais ou menos na década de 50, bem atrelada à área da saúde, nas questões de aprendizagem, como a Silvia também comentou. Mas ela só foi regulamentada em 1981. Então, teve toda uma luta, uma procura, né, para a gente conseguir ser regulamentado e estar aqui onde a gente está hoje. Ainda hoje, a fono não é tão conhecida assim, ela ganhou bastante destaque depois da pandemia, por conta de reabilitação vocal, das pessoas que ficavam internadas por causa do Covid, e também pensando nas crianças que nasceram nesse período e só ficavam em casa com os pais, não tinham contato com outras pessoas para desenvolver a fala. Então, teve um boom muito grande da fono depois disso. E a gente tem um leque muito grande de possibilidades dentro da fono. A gente atua em escolas, clínicas, hospitais, trabalhando questões de leitura e escrita, questões da fala, o que é a minha área propriamente. Hospitais, tanto em reabilitação vocal, quanto em deglutição, que é o ato de engolir o alimento. Pessoas pós-cirurgia de câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, passa por esse processo, tanto de reabilitação vocal quanto da deglutição. Então, a gente tem um leque bem amplo de possibilidades. Atualmente, na fono, a gente tem 14 especialidades. Tem voz, fono educacional, que a gente pode atuar em escolas também, participando de planejamento pedagógico, auxiliando os professores com questões vocais. No âmbito hospitalar, como eu já disse, a fono também atua na perícia, que é uma coisa que a gente não esperava. Quando eu entrei na fono, eu sabia que a gente trabalhava com criança, cuidava da voz e da audição, fazendo o exame ocupacional, aquele que a gente levanta a mão. E eu caí meio de paraquedas, né? Então eu fui descobrindo muita coisa no decorrer da graduação. E a gente tem a possibilidade de trabalhar na área forense. Análise acústica de áudios relacionados a crimes, coisas assim. A parte escrita também a gente analisa. É bem bacana. Então, a gente intervém em assuntos relacionados à comunicação escrita, oral, voz e a parte auditiva. Trabalhando desde o bebê, do recém-nascido, lá, ajudando no processo de amamentação, que a gente também atua. A parte auditiva, desde bebezinho até a senescência. Agora, pensando na questão da voz, a gente atua desde a promoção vocal, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, promovendo a saúde vocal aqui para vocês. Processo de aperfeiçoamento da voz, avaliação, diagnóstico, intervenção e reabilitação vocal, tanto na voz falada quanto na voz cantada. Então, para quem trabalha com voz, professor, ou quem está no teatro, é cantor, a gente abrange tudo isso. Pode passar. Bom, agora, como a voz é produzida? Vamos ao que interessa. Se a gente for falar de forma resumida, a voz acontece em 3 passos. O ar sai dos pulmões, passa pelas pregas vocais, fazendo elas vibrarem, e ele é moldado e se transforma em fala. Ele é a combinação de 3 pontos: o som, a ressonância e a articulação. O som
que é produzido nessa passagem de ar e vibração das pregas vocais, que resulta nas ondas sonoras. A ressonância, que é a amplificação desse som no trato vocal. O que é o trato vocal? Ele é formado pela garganta, pela cavidade bucal, a nossa boca, e fossas nasais. Tanto que quando a gente fica gripado, fica com o nariz entupido, a nossa voz fica meio estranha. Porque o nariz também faz parte desse processo de produção do som. E a articulação, que é através dela que o som vai ser modificado, através dos articuladores, que é língua, lábios, palato, que é o céu da boca, vai transformar o som, as ondas sonoras, na voz que a gente conhece. É assim que vocês estão me ouvindo agora. Quando a gente fala de articuladores, a gente tem os pontos articulatórios, que é o que faz as letras terem o som. A letra F, por exemplo, o som do F. A gente usa os lábios e o dente para fazer o F, e sai o som do F. Então, a gente chama de um fonema lábio-dental, porque a gente usou os lábios e os dentes. Tem também, por exemplo, os fonemas velares, o K, por exemplo, que a gente usa lá atrás, o K, K. Então, cada letra ela precisa fazer um caminho, a língua é posicionada diferente, nas vogais, por exemplo, cada vogal a gente precisa fazer uma articulação diferente. Então, a voz é, em resumo, uma combinação de som, ressonância e articulação, para chegar no que vocês estão me ouvindo agora. Pode passar. Bom, as pregas vocais, anatomicamente, elas se encontram aqui atrás da cartilagem tireoide, que a gente conhece como pomo de Adão. Nos homens, acaba sendo mais aparente por questões hormonais, mas acaba que todo mundo tem. Então, a gente vê ali mais embaixo que durante a respiração, as pregas vocais se abrem para a gente conseguir respirar, ter essa passagem livre do ar, e durante a fonação ela fecha, e com o ar passando, ela interrompe a coluna de ar e gera o efeito Bernoulli, que é esse processo de vibração das pregas vocais para a produção do som. Volta um pouquinho. Pensando também na laringe, ela é responsável pela produção do som, pela passagem do ar e pela proteção das vias aéreas. Então, por exemplo, quando a gente come, ali em cima tem a epiglote. Ela que é responsável por fechar essas vias aéreas, ali a região das cordas vocais, e deixar que o alimento passe lá pelo esôfago, que está um pouquinho mais atrás. Então, por isso que é importante a gente não falar enquanto a gente está mastigando, a gente tentar controlar a fala quando a gente está comendo, porque o cérebro fica, tá, o que você está fazendo? Você está comendo? Você está falando? Eu abro, eu fecho. E aí corre o risco de aspiração, do alimento ir para o pulmão. Exatamente, porque aí pode não dar tempo da epiglote fechar e o alimento passa para as vias aéreas e vai parar no pulmão, que é bem complicado. Oi, Yasmin, você falou do F aí, deu o exemplo do F, que usa o quê? Usa a língua, usa o dente... E o lábio. E o lábio. E quem não tem dente, como é que o F sai? Aí a gente vai adaptando com o que tem, né? Entendi, tudo bem. Aí por isso que tem que procurar a fono para a gente poder ajudar. Vou fazer uma dentadura, no caso, né? Só para fazer o som do F. Pode voltar lá, Maria. Bem, então, para que a gente consiga falar, essas pregas vocais tenham realmente funcionalidade, elas precisam estar fechadas em linha média, ali como está na imagem, ter um ponto de flexibilidade adequado para que ela consiga vibrar e não seja... Obrigada. Não seja muito rígido para ela conseguir vibrar e também não muito flexível para não ficar uma coisa molenga que também não vibrar. E o nível de tensão correto. Aí a gente pensa também na questão de achar o seu tom de voz. Não forçar para evitar um atrito desnecessário, um uso inadequado e acabar trazendo prejuízos para a voz. Deixa eu passar. Ali eu trouxe alguns músculos mais ligados realmente às pregas vocais. Aí tem o músculo aritenoide ali embaixo, que ele é o responsável por abrir e fechar as pregas na respiração e na fonação.
o ligamento vocal, alguns músculos ali. Eu trouxe mais para vocês terem uma ideia, mas não é tão importante assim, que vocês saibam. Até porque, nesse processo de fonação, de produção da voz, a gente tem 100 músculos envolvidos. Eu trouxe só os das pregas vocais para vocês terem uma noção assim, mas a gente tem os músculos da laringe, os da respiração, como o diafragma, e os articuladores, que são os músculos da língua, dos lábios. Então, é um processo que, apesar de poder ser resumido em 3 passos, ele é muito complexo. Sem esquecer do cérebro também, que tem todos esses comandos para a gente conseguir fazer as movimentações. Aí eu trouxe uns videozinhos para vocês entenderem melhor como funciona. Deixa eu soltar. Nesse começo a gente já pode ver que ela está bem relaxada para a passagem da respiração. Próximo. Like I feel, baby, come on, oh, come on, let's get it on. Let's get it on. Oh, let's get it on. Então, só para vocês entenderem como funciona na prática essa questão da vibração, e a gente vê que é realmente um processo bem complexo, né? Pode passar. Agora, pensando em frequência vocal, em vozes agudas, graves, contralto, soprano. O que a frequência vocal ela depende da quantidade de ciclos vibratórios que as pregas vocais realizam. Esses ciclos vibratórios são o processo de abertura e fechamento delas. Então, até 110 ciclos por segundo, a gente tem vozes graves, que são encontradas normalmente em homens. De 150 a 250 ciclos, o tom médio, normalmente presente nas mulheres. E 300 ciclos por segundo, que são as vozes mais agudas, que a gente encontra mais em crianças. Antes desse processo do desenvolvimento, do crescimento, né? Então, nos vídeos que eu mostrei, a gente até viu que elas estavam vibrando, mas elas vibram bem mais do que a gente imagina. Imagina 110 ciclos por segundo, esse abertura e fechamento, é muita coisa que a gente acaba nem conseguindo ver. Então, a gente conclui que a voz ela é parte da nossa identidade. Apesar de ela não ser a única forma de comunicação, tanto que hoje eu trabalho com crianças com TEA, então a gente usa comunicação alternativa, tem a língua brasileira de sinais, mas a voz faz parte da nossa identidade, ela também diz quem nós somos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os profissionais da voz, que são aquelas pessoas que usam a voz para trabalhar. E sem ela, se em caso de rouquidão ou a falta dela mesmo, a pessoa não consegue exercer sua função. São eles atores, dubladores, jornalistas, advogados, pastores também estão inclusos nessa área de profissionais da voz, operadores de telemarketing. Pode passar. E pensando nessas pessoas, foi criado uma categoria de saúde ocupacional chamada distúrbio de voz relacionado ao trabalho, que é o DVRT. Ele
auxilia essas pessoas que são profissionais da voz e têm algum desvio vocal, podendo ter ou não relação com alteração na laringe, que é aquelas estruturas que eu mostrei lá no começo, lá no primeiro slide. E elas podem estar relacionadas a 3 fatores. A característica do trabalho, então, se esse profissional ele exerce uma longa jornada, se ele sobrecarrega essa voz, se existe abuso vocal, se durante essa longa jornada ele faz pausas ou não, podendo acarretar na falta da voz. Fatores relacionados ao ambiente de trabalho, então, se esse ambiente tem uma acústica favorável, um bom exemplo disso são os professores. Eles estão em salas com 30, 40 alunos. Então, eles têm que competir com 30, 40 vozes. E acarreta em tudo que a gente vê. Então, a gente tem que considerar esse ambiente de trabalho. Também se está exposto ao ar-condicionado, que ajuda a ressecar as pregas vocais. Se o ambiente tem poeira, se é um ambiente muito ruidoso, se está exposto à fumaça, produtos químicos. Então, tudo isso a gente considera quando a gente pensa em DVRT. E também relacionado propriamente ao indivíduo, que é a idade da pessoa, se ela tem alergia, se tem algum problema respiratório, se fuma, bebe, faz uso de algum medicamento que pode afetar questões hormonais, como eu disse anteriormente também. Então, agora, de um tempo para cá, a gente tem essa categoria, protegendo nossos profissionais, que antes não era muito falado, nesse âmbito da saúde ocupacional. E isso tem ganhado mais força. Atualmente, a gente tem o CEREST também, que é o Centro de Reabilitação à Saúde do Trabalhador, que cuida tanto da parte vocal quanto da parte auditiva, de pessoas que trabalham em ambientes muito ruidosos, pensando no uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Então, tem ganhado bastante força. E também pensando nesses profissionais, nós temos o Dia Mundial da Voz, que eu até vim com a minha camiseta, que deu certinho, que é comemorado no dia 16 de abril. Ele surgiu em 1999 aqui no Brasil. Ele foi criado pela antiga Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, com a participação de médicos, fonoaudiólogos, profissionais do canto, pensando justamente nessa promoção dos cuidados com a voz, promover realmente aspectos relacionados ao cuidado e à reabilitação, né, de saber quando procurar ajuda. Nos anos seguintes, a Argentina e Portugal também adotaram essa data. Então, o que era conhecido somente no âmbito nacional se tornou o Dia Internacional da Voz. E em 2002, tá certo. Os Estados Unidos também adotaram essa data e acabou se tornando uma data mundial. Então, a gente conhece hoje como Dia Mundial da Voz. E esse ano, o selo Amigos da Voz, que são as pessoas que criaram essa data aqui no Brasil, completou 20 anos. Então, tem uma longa história sobre isso. E durante todo o mês de abril, apesar do Dia da Voz ser só em abril, durante todo o mês, muitas instituições, muitas pessoas realizam ações voltadas para esse âmbito. Tanto que, quando eu estava na faculdade, todo ano a gente fazia alguma programação. Em 2024, a gente teve um encontro de corais lá na faculdade, que o coral da faculdade participou, a gente convidou corais de fora, e a minha professora, da mesma forma, deu dicas de cuidados, de aquecimento vocal, pensando em promover essas ações. E existe até um site que eu acabei não trazendo para vocês, mas que as pessoas podem cadastrar essas ações, e eles formam mapas de onde teve mais ações, onde que tem mais atividades relacionadas ao Dia Mundial da Voz, pensando nessa data. Deixa eu passar. Eu trouxe também o ITDV, que é o Índice de Triagem do Distúrbio de Voz, e eu vou dar um tempinho para vocês lerem ali e preencherem. Vocês olhem os sintomas e marquem com nunca, raramente, às vezes e sempre, que depois a gente vai conversar um pouquinho. Pensem aí na voz de vocês. Você consegue aumentar um pouquinho? Por favor? Tem algum profissional da voz aqui? Dos que eu falei?
Entra também. Nunca, raramente, às vezes ou sempre. Tirou 10. Nunca, raramente, às vezes ou sempre. É para vocês guardarem aí. Já trabalha tudo junto. É uma doença. Já falei. Mas a versão pensando em bocejo? Bocejo. Não, não tem relação com a produção Nossa, vocal. mas não. é demais, é um bocheiro. Aí depois vai passando, passa, você entendeu? Mas Uhum. no começo é assim até irritante. Ah, talvez porque você está ativando a musculatura. Você costuma fazer aquecimento vocal antes? Né? A gente vai trabalhar isso depois, pessoal. Pronto, todo mundo conseguiu responder? E aí, como vocês estão? A gente está com a voz rouca. Você tem horário? A gente já conversa no final. E ao cantar, sei que também tem a ver em relação ao... você acabou de falar, aquecer. Ao aquecimento da voz, né? Mas, às vezes, ao cantar, começa a fazer uma coceirinha na garganta e aí começa a ter crise de tosse. É por conta da ativação. Por isso que é importante a gente fazer os exercícios de aquecimento vocal e beber bastante água. Que eu vou chegar nisso também. A secreção na garganta seria o quê? Pode ser tanto o excesso de saliva quanto a catarro mesmo. E aí a gente pensa nesses sintomas também na duração deles por mais de 15 dias e não estando associado a sintomas gripais ou problemas respiratórios, como sinusite, rinite, que quando a gente tem isso, a gente está bem sujeito a esses sintomas. Então, não pensando em questões respiratórias e sintomas gripais. A Silva falou que a voz dela falha. Não, quando vai cantar, no caso, quando falha, no meio às vezes está cantando, vai chegar uma certa altura, numa certa nota, ela falha, né? Dá uma afinada na voz, ou falha mesmo na hora de... Você quer saber por que acontece?
Pode ser que não esteja na sua extensão vocal, suas pregas vocais não estão preparadas para essa frequência, esse tom muito agudo. E aí ela não dá conta de expandir, a amplitude dela não responde ao seu comando. E aí tem essa falha. O quê? Corneta. Você é corneta. Certo? Tem um tratamento para isso, uma terapia? Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns exercícios para vocês e também vocês podem procurar uma forma. Porque às vezes acontece, né? Fazer minha propaganda aqui já. Você está falando normal, sem forçar, ela dá aquela falhada. Tem alguns exercícios que podem ajudar. A gente vai passar por isso depois. Ó, lá em Minas eu cantava no coral, né? Tanto que eu fui expulso do coral. Mas aí o que aconteceu? O diretor lá do coral falou: meu, a voz que você escuta, você entra. Se você escutar mais alto o soprano, você imita o soprano. Aí, assim, de tanto eu mudar, às vezes eu era para ser do baixo, mas eu cantava tão baixo que acabou, não deu certo. A gente tem que trabalhar bastante a percepção auditiva também, muito treino. O pessoal da música é bem guerreiro, viu? Acontece muito mesmo. Então, quem respondeu de 3 a 4, às vezes ou sempre, sugiro procurar um médico ou uma fono para a gente ver o que está acontecendo com essa voz. Vou deixar minha agenda lá no fundo, tá? Para a gente já conversar todo mundo que precisar. No final a gente já acerta isso. De 3 a 4, já é aconselhável procurar um profissional. Quando termina o culto. Meu Deus. Não, não estou falando, não. É aquele... Eu ficava muito rouca depois de cantar. Tem uns 10 anos. E aí eu fiz o exame de... Não sei falar o nome, mas que enfia a câmera, né? A laringoscopia. Isso. E aí eu tava com um calo na corda vocal. Fiz tratamento com fono e nunca mais. Assim, depois também tentei cuidar melhor, né, da voz. Mas resolveu o problema. E é muito engraçado, porque você pensa que aqueles exercícios não vão gerar nada. E curou o calo. Para surdez, qual que é o médico mesmo? Que eu não tô esquecendo. A gente tem que pensar também quando esses sintomas acontecem. Se é depois de um dia de trabalho, se nos finais de semana ou nos momentos de descanso essas questões melhoram também. A gente tem que observar tudo isso para ir atrás de ajuda. Pode passar. Alterações vocais. A gente tem alguns tipos, algumas categorias de alterações, e eu vou apresentar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Tem as paralisias de pregas vocais, que é, como eu falei anteriormente, para a prega funcionar da forma adequada, ela precisa estar na linha média, tá fechadinha. Nesses casos de paralisia de pregas vocais, ela pode ocorrer em uma ou nas duas, e a prega realmente paralisa, ela não fecha mais, então tem escape de ar, ela não vibra, tem aquela voz soprosa. Isso aconteceu bastante também na época da pandemia, porque as pessoas precisavam ser entubadas. E qual é o caminho da respiração? Pelas pregas vocais. Então, agredia o longo período, né? Então, aí a fono entrava nesse processo de reabilitação para retomar a voz. Foi uma questão bem complicada. Ela pode acontecer também por AVC, acometer o sistema nervoso e causar a prega. Quando eu estava na faculdade, o meu estágio de voz eu fiz com uma paciente que ela teve câncer de tireoide. E no processo cirúrgico para tirar esse tumor, o procedimento feriu um nervo dela, que
estava ligado ali nas pregas vocais e paralisou uma das pregas dela. Então, o meu trabalho com ela foi usar a prega boa, porque quando fere o nervo, a gente não tem mais o que fazer. Adaptar, conseguir produzir a voz com aquilo que a gente tem. Então, fazendo exercício, cuidando da prega boa, né, para ela conseguir se expressar melhor. Aí nós temos as disfonias, que é aquela rouquidão, as falhas nas vozes. Ela pode ser orgânica, independente do uso da voz, então uma questão até biológica mesmo, de nascença. Funcional, que é quando está relacionado a um mau uso ou inadaptações da voz, que a gente precisa adequar. Ou organofuncionais, que é quando a gente não cuida da disfonia funcional. E está relacionado à sobrecarga, aos nódulos, calos, pólipos. Observar se essa disfonia ela aconteceu por conta de episódios frequentes do uso repetitivo da voz em alguma coisa, ou se foi, fui num show, fui assistir um jogo de futebol no estádio, que acontece muito, que a galera fica muito emocionada, grita demais e aparecem os pólipos. Então, a gente tem esses 3 tipos de disfonia. E as fendas glóticas, que é o não fechamento dessas pregas vocais, que também podem ser de origem orgânica. Então, muitas mulheres nascem com a fenda médio posterior. É bem comum nas mulheres. E é questão de adaptação, de treino. As fendas também estão relacionadas a doenças neuromusculares, como o Parkinson, que mexe nessa parte do sistema nervoso, do sistema muscular. Então, a gente trabalha nisso também. E a hiperfunção muscular, que também está relacionada com o mau uso, com a sobrecarga da voz. Pode passar. Agora, é muito importante. Em quais aspectos a gente deve prestar atenção quando a gente fala de voz? Postura e tensão corporal. Se a gente ficar falando assim, a nossa voz não vai sair direito. Então, sempre manter a postura, principalmente quem trabalha com a voz, o pessoal do louvor que vai cantar, manter a postura. Tensão corporal. Eu falei para vocês que a gente usa cerca de 100 músculos do nosso corpo. Muita coisa. E a grande maioria está aqui nessa região que a gente chama de cintura escapular. Então, se a gente está tenso, está aqui assim, a nossa voz não vai sair. Ou vai sair muito tensa, a gente chama de voz estrangulada também, que é aquela voz muito apertada. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão de postura, de tensão corporal, realizar alongamentos. A gente pensa que cuidar da voz é fazer exercício de voz só. Não, a gente precisa alongar, cuidar dessa musculatura mesmo que está envolvida nesse processo de fonação. Respiração, que, como eu falei, já repeti muitas vezes aqui, a nossa voz é produzida pela respiração. Então, temos o modo certo de respirar, o modo certo de conduzir essa respiração. A gente aconselha que a respiração seja feita no diafragma, então a gente estufar a barriga e não o ombro, que tem gente que respira assim, puxando o ar aqui em cima. Então, tentar direcionar ele aqui para a barriga, para também não tensionar essa área aqui, que eu já comentei. Também o modo respiratório, se a pessoa respira pelo nariz, se ela respira pela boca, se ela tem uma respiração mista e respira pelos dois, porque a função do nosso nariz é umidificar o ar e levar ele da forma adequada para o pulmão. Se a gente respira pela boca, não vai ter esse processo de umidificação e o ar vai chegar seco. Então, ele vai passar pelas pregas vocais e vai secar ainda mais as pregas vocais. Então, se você percebe que você respira pela boca também, procura um médico, procura uma fono, para cuidar disso. Sono, muito importantíssimo também. Isso eu digo de modo geral, né? Não só para a voz. O sono é essencial na recuperação do nosso corpo, principalmente pensando nessa questão de voz, a pessoa que trabalha com a voz, ter uma boa noite de sono, para as células se regenerarem, para acordar bem no outro dia. Então, sono muito importante. A alimentação, que é uma questão bem, bem preocupante, que a gente tem que prestar bastante atenção também. Vou cantar, vou usar minha voz por um longo período.
evitar alimentos gordurosos, alimentos derivados do leite, chocolate, evitar café. Eu já fiquei sabendo que tem um pessoal que toma café nos ensaios. Não. Já chegou até mim, viu? Porque o ruim do café não é a temperatura, nada. É a cafeína, porque ela desidrata as pregas vocais. Então, aí vocês estão lá cantando, estão usando a voz. Você fala, mas é uma bebida quente. Tudo bem, toma um chazinho. Porque a cafeína desidrata as pregas vocais. Então, não é recomendado. Faz um chazinho. Ops. Então, em relação ao leite e alimentos gordurosos, são alimentos que aumentam a produção de saliva ou aumentam a produção de secreção. Então, pode deixar a voz mais molhada, vai dar mais trabalho para vocês cantarem, para vocês usarem a voz. Então, bastante atenção quanto a isso. Não comer muito também antes desses longos períodos de uso da voz, porque a gente fica estufada e a gente não consegue redirecionar nossas energias para a voz, propriamente dita. Hidratação. Bebam bastante água. Isso também, eu acho que é o ponto mais importante de todos. Beber muita água. Para a vida, não só para a voz, para cuidar de vocês no geral. E também, vou cantar agora, vou beber 3 litros de água. Não vai adiantar. Você tem que beber ao longo do dia. Porque a gente tem o que a gente chama de hidratação direta e hidratação indireta. Indireta é através do consumo de água. Você vai beber água e ela vai passar por aquele caminho ali que você vai usar. Mas a água que você consumiu, ela vai ter que ser dividida para hidratar o corpo inteiro. Então, não adianta você chegar aqui e beber 3 litros de água, só vai te dar vontade de ir no banheiro. Porque hidratar mesmo vai ficar bem complicado. Então, vai bebendo, começa horas antes já ir se hidratando, bebendo bastante água. E tem a hidratação direta também, que é por meio de inalação, nebulização. A gente vê muito isso com cantores, antes dos shows, eles fazendo exercícios vocais e com o nebulizador, junto para ir hidratando, porque o caminho do ar é o caminho da voz. Então, a gente respirando, essa nebulização vai passar por ali e vai hidratar as pregas vocais da maneira que a gente precisa. Cuidar da saúde de forma geral. Então, não esperem estar pedindo socorro para ir no médico. Vão, investiguem, façam check-up. Busquem ajuda por questões hormonais, que a gente já viu que afeta bastante a produção da voz. Estejam sempre atentos quanto a isso. E o ambiente. É um ambiente ruidoso, eu tenho que gritar muito. Eu estou exposto ao ar-condicionado, como eu já disse, que seca as pregas vocais. Poeira, fumaça. Então, é uma coisa que a gente acaba não dando tanta importância, mas também interfere bastante na nossa voz, o espaço em que a gente está inserido. Pode passar. Essas são as referências que eu usei para montar essa aula. Pode passar. E agora vamos praticar. Mas antes disso, a gente vai fazer uma paradinha, um coffee break, sem coffee, porque aqui a gente não bebe café. Porque... Lá em casa eles já estão avisados, viu? Ninguém aceita café. Então, a gente faz uma pausa para vocês lancharem, conversarem um pouquinho. E depois a gente volta com a parte prática. Combinado? Oi. A gente vai tomar agora um lanche. Vocês repararam que todas as vezes que eu fui anunciar o workshop, eu falei lanche. Eu tomei muito cuidado para não falar coffee break, porque nas outras vezes que a gente fez workshop, a gente preparou um lanche com pão, com bolo, com café, com refrigerante. E aí, exatamente tudo que não podia ter nesse. Eu perguntando, para Yasmin, o que vai poder comer? E aí ela disse que fruta. Então, nós teremos frutas. Frutas, suco e não tem café. Não vai ter café. Sinto muito. Ali, gente, tem um bolo
que o irmão Júlio trouxe, mas deixa o bolo para quando acabar, tá? Porque como ela falou, ali tem leite, né? Então a lactose vai prejudicar a voz. A lactose faz catarro, tá? E como a gente vai fazer exercícios, parte prática, deixa o bolo para o final, tá? Tá lindo ali, mas deixa para depois. Pode ir lá, gente.